Olá muchachos e muchachas, estou aqui de novo, El Camaleão, para contar a origem pessoal do herói Besouro Azul da DC Comics, porque já vai sair o filme dele agora em agosto, e eu quero que vocês saibam tudo sobre esse herói aqui neste vídeo, para ficarem preparados para o cinema, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, já sabem, deixa o like muchachito aí se vocês gostam da DC, se inscrevam para o canal crescer mais ainda, compartilhem muito o canal, ative o sininho para não perderem nada, e sigam as redes sociais, tá bom? Então, a vinheta! Bom, eu tenho que dizer para vocês que 3 personagens usaram o nome Besouro Azul. E o primeiro personagem que nós vamos falar aqui será Dan Garrett. E ele foi criado por Charles Nicholas e Will Eisner. E ele tem 2 versões, pessoal. A primeira conta que ele era um policial que foi notado pelo Dr. Franz, que era um cientista, que viu que o Dan tinha um espírito forte e era um homem de caráter. Então ele forneceu para o Dan as suas 2 maiores invenções. E elas eram a vitamina 2X, que dava para o Dan muita resistência e super força, e uma roupa de malha à prova de balas de cor azul. E quando o Dan recebeu esses equipamentos, ele decidiu virar um vigilante e se intitulou Besouro Azul. E ele estreou em 1939 nos quadrinhos da Mystery Man, da editora Fox Features. E sim, ele não era da DC Comics ainda. Eu tô passada, chocada. E ele tava até indo bem na editora, a estreia dele foi legal. Mas aí a Fox teve que vender ele para outra editora chamada Holyoke, que deu para ele um ajudante chamado Spark, que era praticamente o Robin do Besouro Azul. Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Poderes e habilidades. Aqui não tem muito o que dizer, gente, porque tudo que ele ganha é por causa da vitamina 2X. Então ele tem resistência aumentada, super força, e ele era muito bom de combate corpo a corpo. Mas agora vamos saber sobre a sua segunda versão, Dan Garrett. Para diferenciar nessa segunda versão, eles botaram 2 T's no final. Que criatividade! Isso não faz o menor sentido. E essa versão, pessoal, veio pela editora Charlton Comics, que conseguiu os direitos do personagem, e quem mudou a origem dele foi Joe Dill e Bill Fraccio. E o seu primeiro quadrinho saiu em 1964, e nessa história nova contava que o Dan era um arqueólogo que foi pro Egito com a sua amiga Luri explorar a tumba do faraó Kefre, que diziam que carregava um misterioso escaravelho. E quando Dan e a sua amiga Luri estavam ali explorando, eles acharam o sarcófago do Kefre, e o Dan viu ali em cima do sarcófago o escaravelho. E quando ele foi pegar o escaravelho, ele teve assim uma visão, teve um transe. Ele viu na sua frente um deus egípcio, e esse deus disse que o Dan era um homem de muita honra e de muita coragem, e que ele agora iria descobrir os poderes do escaravelho azul, e que ele sempre teria esses poderes se usasse eles de forma sábia. Então o Dan fala as palavras Kajda, e de repente ele se transformou no herói Besouro Azul, e como mágica nele se criou uma roupa de malha azul que funcionava igual uma armadura que era muito resistente. Não é tecnologia, é feitiçaria. A partir daí, pessoal, o Dan não parou. Ele agiu por muitos anos como super-herói. E vou contar pra vocês. Teve uma vez que ele até fez uma parceria com Christopher Smith, o primeiro pacificador. E com o tempo, o Dan foi tendo a sua vida, foi tendo a sua família e virou professor de arqueologia. Poderes e habilidades. E diferente da primeira versão, aqui nessa segunda, ele ganha os poderes do escaravelho. E os poderes que ele ganhou foram poder de voar, super força, visão de raio-x, seus sentidos ficaram mais aguçados, e ele soltava agora também rajadas de energia. Olha só como ele ficou poderoso, hein? Mas por aqui acaba a história do primeiro Besouro Azul. Agora vamos para o segundo, Ted Kord. E o Ted foi criado por Steve Ditko e Gary Friedrich. E o Ted, galera, ele era um jovem rico que era um gênio na ciência e um gênio na engenharia. E ele trabalhava nas indústrias Kord com seu tio Jarvis Kord, e eles tinham uma relação boa, mas ele descobriu que seu tio queria dominar o
mundo com um exército de androides, e ele não poderia deixar isso acontecer. Então ele foi chamar seu grande colega de faculdade, Dan Garrett. Só que o Ted nem desconfiava que o Dan era o herói Besouro Azul. Ele só descobriu agora quando eles foram acabar com os planos do tio dele, porque não tinha escapatória. Os androides atacaram e o Dan teve que gritar ali, Kajda, para se transformar no Besouro Azul. E ele lutou muito bem como herói, só que aí teve uma explosão de energia que acabou causando a morte do Dan. E ali no seu leito de morte, ele passa o escaravelho para o Ted e pede para ele honrar o legado dele e se tornar o novo Besouro Azul. Só que tinha um problema, pessoal. O Ted nunca conseguiu ativar os poderes do escaravelho azul. Então ele deixou o escaravelho para lá e focou na tecnologia e no dinheiro que ele tinha para fazer tudo, não é? Tô rica! Ele criou vários equipamentos, criou até a roupa de herói dele. Tudo com o dinheiro dele e com o cérebro dele também. E para vocês terem noção, ele criou um dirigível chamado Bug. E esse dirigível tinha formato de Besouro Azul. Eu acho legal que o Ted ele se empolgou tanto que tudo que ele criou era ali no visual de besouro. Pô, ele arrebentou demais. E claro, ele também foi para as artes marciais aprender qualquer tipo de luta, porque ele não podia depender só dos equipamentos, não é? E assim ele foi sendo um grande herói, honrando o legado do seu amigo Dan, e ele até fez parceria com outro herói da Charlton Comics, o Questão. Mas aí chegou o dia, pessoal, que a DC Comics comprou a Charlton Comics e assim todos os seus personagens foram para DC com o evento Crise nas Infinitas Terras. E quando acabou a crise, o Ted finalmente estava na linha do tempo do universo DC. Mas nesse universo, claro, mantiveram direitinho a origem do Dan Garrett. Eles não podiam desrespeitar isso, não é? Mas tinha uma pequena mudança, mas acho que não importa muito. Era que, originalmente, o Dan e o Ted eram colegas de faculdade, mas agora o Dan era professor do Ted. Eu acho que não é uma grande mudança assim que vai interferir em muita coisa. E o Ted, com muita moral de herói, fez parte de vários times. E eles foram The Law, Justiça Suprema, Aves de Rapina e Liga da Justiça Internacional. E nessa Liga da Justiça, pessoal, ele conheceu o seu melhor amigo, o Gladiador Dourado. E eles eram muito parecidos. Eles pareciam irmãos que foram separados há muito tempo. Até chamavam eles de time azul e ouro. E eles faziam muitas missões juntos e faziam várias piadas, porque os dois são muito brincalhões. Só que infelizmente, gente, mesmo Ted sendo uma pessoa muito boa, inteligente e engraçada, ele infelizmente encontrou seu fim no início do evento Crise Infinita. E ele morreu porque descobriu que o vilão Maxwell Lord tinha um plano para acabar com os meta-humanos e com a Liga da Justiça. E Maxwell Lord, que não podia deixar essa informação vazar, deu um tiro bem dado na cabeça do Ted. A gente não pode gostar tanto dos personagens. Poderes e habilidades. Bom, aqui ele não tem o escaravelho, então não tem poder nenhum. Então só tem habilidades. E como eu já falei, ele é um gênio na ciência e é um gênio na engenharia. E ele é muito bom em combate corpo a corpo, tem uma grande agilidade e faz muitas acrobacias. Equipamentos. Como eu já falei também, ele tem um dirigível Bug, que é no formato de um Besouro Azul, e tem a arma do Besouro Azul, que só funcionava com ele segurando. E ela soltava flashes de luz para cegar os inimigos, e ela podia derrubar eles também com explosão de ar comprimido. E vocês devem estar me perguntando: Camaleão, o que aconteceu com o escaravelho azul? Ele sumiu? Bom, pessoal, aconteceu o seguinte: o escaravelho azul, o Ted perdeu e quem achou ele foi o mago Shazam, que levou o escaravelho para a Pedra da Eternidade, onde ele vive. Mas um dia o mago Shazam lutou contra o espectro e essa luta destruiu a Pedra da Eternidade. E o escaravelho caiu dos céus, caindo em El Paso, no Texas. E ele foi encontrado pelo jovem hispânico
único estudante do ensino médio e terceiro Besouro Azul, Jamie Reyes. E ele foi criado por Kit Giffen, John Rogers e Cully Hammer. E a sua primeira aparição foi em Crise Infinita, número 3, em 2006. E como eu falei, ele encontrou os Caravelho junto dos seus melhores amigos, Paco e Brenda. E ele decidiu levar os Caravelho para casa. E durante a noite, os Caravelho ganhou vida e se injetou na sua espinha, e assim ele foi crescendo, tomando conta do corpo do Jamie, igual o Venom da Marvel. E quando o Jamie viu, estava com uma espécie de roupa, uma espécie de armadura toda azul. E tudo isso vinha dos Caravelho na sua espinha. E ele viu logo que os Caravelho dava para ele muitas armas. Então ele começou a agir um pouquinho como herói, lutando contra gangues de meta-humanos na sua cidade. Mas chegou uma hora que ele descobriu sobre seus antecessores, Ted e Dan, e ele decidiu então seguir o legado deles de herói, sendo um novo Besouro Azul. Mas o Jamie, ele começou a ficar intrigado com os Caravelho. Então ele começou uma investigação para saber o que ele era. Então ele foi procurar respostas com Dan Garrett, o primeiro Besouro Azul. Mas isso é impossível! Mas calma aí, ele se enganou. Ele pensou que era o Dan, mas na verdade era a neta dele, Danielle Garrett. E ela até queria, pessoal, os Caravelho de volta, porque era propriedade dela. Mas como ela viu que os Caravelho estavam presos na espinha dele, ela deixou pra lá. Mas ele continuou sua investigação e descobriu finalmente que os Caravelho veio da raça de alienígenas chamada Reach. E eles eram conquistadores intergalácticos, que sempre enviavam esses escaravelhos para os planetas que eles queriam conquistar. E o nome desses escaravelhos azuis eram Khajiit, que é a mesma palavra que o Dan dizia para ativar os poderes. Mas por que eles enviavam os escaravelhos, que era uma arma bem poderosa? Bom, o plano deles era o seguinte: eles enviavam os escaravelhos para os planetas, para o povo desse planeta encontrar, e assim o besouro ia se ligar ao hospedeiro, e com o tempo o escaravelho ia tomar conta da mente do hospedeiro, e assim ia virar um soldado do Reach contra a sua vontade. E tinha chegado finalmente a hora deles conquistarem a Terra, mas eles não contavam de que os Caravelho que estava com Jamie tinha desenvolvido um livre-arbítrio por causa desses anos todos, dessas eras todas na Terra. E assim os Caravelho traiu a raça dos Reach e o Jamie lutou contra eles junto da tropa dos Lanternas Verdes. E claro, venceram. Ah, bom, então assim sim. Agora tem uma coisa que eu não entendi, galera. Se os Caravelho tinha essa programação dos Reach, por que ele não se ligou ao faraó Kefre ou não se ligou também ao Dan Garrett? Ou pior ainda, por que ele não se ligou ao Ted? Já que o Ted não conseguiu usar ele, por que ele não se ligou ao Ted? Eu não sei, isso tá parecendo um grande furo na história, hein? Se alguém tiver a resposta, por favor, comente aqui, porque senão a gente vai ter que seguir o exemplo do Pica-Pau e ficar ali passando pano nos furos da DC. Mas depois desse desabafo, vamos voltar ao vídeo. E eu tenho que dizer pra vocês, pessoal, o Jamie era tão bom como o Besouro Azul que ele foi convidado a fazer parte dos Jovens Titãs. Olha a moral desse moleque. Já é meio caminho andado pra Liga da Justiça. Poderes e habilidades. Bom, aqui os Caravelho também dá tudo para ele, só que os Caravelho aqui tá muito tecnológico, então nem vou botar aqui equipamentos. E o Jamie ganha com os Caravelho manipulação do som, asas para voar, scanners, super força, mecanocinese, que é assim uma habilidade que ele pode se comunicar com máquinas, pirocinese, que ele pode ali usar fogo, ele ganha também muita resistência por causa da roupa, projeta energia e, como eu falei, ele ganha muitas armas. Ele é bem roubado, não é? Eu acho que ele é mais poderoso que o Dan e o Ted juntos. Os Novos 52. Bom, a DC tinha feito um reboot no seu universo todo e ela mudou algumas coisinhas. Mantiveram ali a história original do Dan, só que agora eles mudaram uma
coisa incrível no Ted. Ele agora estava vivo e ele era um protegido do Lex Luthor que ensinava ele a como gerir a sua empresa. E como no original, o Ted se tornou o Besouro Azul com a tecnologia, porque não podia usar o escaravelho, e o Jamie encontrou o escaravelho e se tornou Besouro Azul. Então os dois são o herói ao mesmo tempo agora. Só que eu acho que é uma confusão dois heróis se chamarem Besouro Azul. Vocês não acham? Comentem aí. Aparições além dos quadrinhos. Bom, vamos começar primeiro pelo Dan Garrett. Ele apareceu no desenho Batman, Bravos e Destemidos e Justiça Jovem. Nos jogos aparece só um caderno dele no jogo DC Legends. E em live action, o mais próximo disso é que ele é mencionado na série Smallville. E agora o Ted. Bom, nos desenhos ele apareceu em Batman, Bravos e Destemidos, Jovens Titãs em Ação, Justiça Jovem, DC Showcase e DC Super Hero Girls. Nos jogos tem a arma dele aparecendo no jogo DC Legends e aparece uma foto dele no jogo DC Universe Online. Agora em live action, o Ted só apareceu sem roupa de super-herói na série Smallville. Agora o Jamie Reyes. Bom, nos desenhos ele já apareceu em Batman, Bravos e Destemidos, DC Super Hero Girls, na tela de computador dos Jovens Titãs em Ação, em Justiça Jovem, na caixa de cereal do curta de Tormenta e Rajada, em Liga da Justiça Ação e no filme do universo animado da DC, Liga da Justiça versus Jovens Titãs. Nos jogos, ele aparece no jogo de luta Injustice 2, em Lego Batman 3 Beyond Gotham, no jogo DC Universe Online e aparece também no jogo DC Legends. E em live action, ele já apareceu com a sua armadura completa na série Smallville. E agora vai aparecer no filme Besouro Azul, que já está no cinema. E essa foi a origem do herói Besouro Azul, pessoal. E agora eu quero que vocês comentem o que vocês acharam desse herói. Qual dos três vocês acharam mais poderoso? O Dan, o Ted ou o Jamie? Comentem aí pra mim e comentem também se vocês tiverem alguma origem de herói ou vilão, seja da DC ou da Marvel, que quer que seja contada aqui no canal, pode pedir aí que eu vou atender, tá bom? E eu quero agradecer aqui a quem fez esse pedido da origem do Besouro Azul, que foi a Tia nos Games e o Braga Games Retro. E ó, pessoal, eles têm canal aqui no YouTube, eu recomendo bastante. O Braga Games Retro joga muito Pokémon Stadium e a Tia nos Games, ela faz lives, faz podcasts, faz vídeos muito bons, então eu recomendo bastante os canais deles, tá bom? O link tá aí na descrição e se tornem público dos dois aí, tá bom? E já sabem, gostando dessa origem, deixem o like muchachito aí. Se vocês gostam da DC, se inscrevam pro canal crescer mais, compartilhem muito o canal, ative o sininho para não perderem nada, sigam as redes sociais e eu sou El Camaleão. Adiós, galera!